Olá, você está na Conexão Brasport e também no podcast Livros na Carreira. Aqui nós trazemos grandes autores da editora Brasport para compartilhar experiências reais com você. E também, se você quiser aprofundar, você vai conhecer grandes livros aí de tecnologia, gestão e também negócios. Lembrando que a editora Brasport tem mais de 30 anos de experiência lançando grandes referências nesses temas que eu te apresentei. E hoje vamos trazer um tema fantástico, que tem a ver com tecnologia, mas também tem a ver com negócios. A gente vai falar do livro Sob Pressão, Vendendo Tecnologia. E, como sempre, nós trazemos aqui grandes referências do mercado e hoje eu estou com o Marcos Garcia. Deixa eu apresentar aqui o Marcos para vocês. Lembrando também, se você está no Spotify, você pode comentar esse episódio, mas se você está agora ao vivo no meu LinkedIn ou nas redes da Digital Edu, você também vai poder fazer perguntas. Quem sabe no finalzinho aí a gente consegue tempo para você, para a gente responder suas perguntas. Se não for agora, depois você vai se conectar também com o nosso autor, e você pode fazer perguntas diretamente para ele em relação a aprofundar os temas que ele vai apresentar aqui. Mas vamos lá. O nosso convidado, então, é o Marcos Garcia. Ele é empreendedor, consultor e especialista em tecnologias com mais de 40 anos de experiência prática de mercado. Ao longo da carreira, ele liderou projetos de transformação digital em empresas de médio e grande porte. Atuou também como Microsoft MVP e hoje comanda sua própria consultoria, focada em engenharia de software, DevOps, automação e IA aplicada. Mas a trajetória do Marcos vai além da tecnologia. Ele também começou a vender ainda criança, atravessou diferentes fases do mercado de informática, enfrentou falências, recomeçou e reconstruiu sua reputação, aprendendo com erros e entregando resultados. Além disso, ele também é ultramaratonista, com provas de mais de 200 quilômetros no currículo. Disciplina e resiliência que aparecem como metáfora e aprendizado ao longo do livro. O Marcos, olha que legal, pessoal, eu estou recomeçando do zero a corrida, vocês que me acompanham aqui, de vez em quando eu comento. Hoje eu corri pela segunda vez 8 quilômetros. Agora imagina uma pessoa correr 200 quilômetros. Imagina a disciplina, a resiliência, a antifragilidade, dedicação. É uma coisa incrível. E eu sempre falo assim, o que nós fazemos na nossa vida pessoal fortalece a vida profissional e vice-versa. Então, hoje vocês vão ter aqui um baita episódio aprendendo sobre carreira, tecnologia, vendas, mas também essa disciplina do Marcos. Então, eu vou pedir aqui o Marcos aparecer aqui para a gente começar esse nosso bate-papo, que vai ser rico demais. Fala, meu amigo Marcos, bem-vindo, bom dia. Olá, Muniz, como vai? Tudo bem? Prazer estar aqui com vocês hoje e tentar contribuir o máximo possível aí com o que eu acumulei aí de conhecimento nesses anos. Excelente, Marcos. Olha só, lendo aqui, a gente conversando antes, né, sobre a sua trajetória, é inspiradora, porque não é fácil. Vou te dizer que hoje eu acordei 6 da manhã para correr. Sempre vem aquela preguicinha, né? Não tem jeito. E aí a gente vai e volta feliz. Então, vai ser muito legal aí também falar desse teu projeto maravilhoso, que é o livro, né, que a gente está lançando agora pela editora Brasport. Também é uma maratona escrever um livro, você bem sabe disso, né? Você quer complementar um pouco aí a sua trajetória para a gente começar a aprofundar o tema do livro, meu amigo? Com certeza. Vamos lá. Inicialmente, eu gostaria de agradecer a Brasport por todo o apoio. Não é meu primeiro livro, é meu quinto livro. Os cinco livros foram pela Brasport. O meu primeiro livro lá atrás, em 2007, foi numa outra fase da minha vida, onde a corrida, por exemplo, estava começando a entrar na minha vida, né? E hoje, no quinto livro, numa fase completamente diferente, muita pressão passou embaixo da ponte, em cima da ponte, levou a ponte. Mas a gente vai lá e reconstrói. O importante é ter força para reconstruir. Tá? Então, mais uma vez, imenso prazer estar aqui. E
a minha trajetória, ela começa, como o Muniz disse aí, lá atrás, né? E o que me motivou a escrever esse livro foi justamente tentar juntar todas essas histórias, algumas de sucesso, outras, muitas de insucesso, mas que todas trouxeram sempre para mim uma lição aprendida, todas, vários tapas na cara, várias pressões que você poderia não ter tomado, e eu acabei tomando. Então, o objetivo é esse, né? Com esse modo. Muito bom. E, assim, a gente aprende muito, né, Marcos, com as derrotas. Você, como empreendedor, né? Poxa, para ser empreendedor tem que ter muita coragem, tem que ter muita resiliência. Então, certamente, aí, a tua experiência na corrida, com certeza, no mercado também, ela é beneficiada. Mas vamos lá, meu amigo. Eu vou seguir aqui o meu roteiro. O livro, então, ele cobre mais de 40 anos de experiência, né? Qual foi, considerando assim a sua trajetória, o momento mais decisivo da sua trajetória profissional? Bacana, vamos lá. Desde pequeno eu, né, vou fazer 56 anos esse ano. As brincadeiras eram outras. Era uma época que não existia internet, que não existia nada, né? Então eu sempre percebi que eu estava tentando vender alguma coisa, sempre. Na barganha, tentando fazer alguma coisa, aquela história daquela criançada que quer se dar bem. Não é o espertão, mas querer se dar bem, né? E ao longo desse tempo, você vai entrando, estudando uma coisa, estudando outra, vai tentando aprender coisas novas o tempo todo, vai tomando, como eu disse, esses solavancos da vida. Num dado momento, por volta aí de 13 anos de idade, com o surgimento da internet, eu vi uma possibilidade bem interessante. Falei, poxa, esse tal de mouse aí, né, esse tal de Windows, achei legal. E próximo desse período foi quando eu falei, pô, é isso que eu quero para minha vida. Eu vou trabalhar com isso. É uma novidade, ninguém está fazendo, e a decisão por tecnologia, ela aconteceu antes da decisão por me tornar empreendedor, né? Então, acho que isso passa na cabeça de todo mundo passa por isso. Mas o momento mais decisivo na minha trajetória aconteceu no dia que eu resolvi largar o CLT. Foi o dia 1 depois do CLT, que foi um emaranhado, Muniz, de problema, cara. Problema pra caramba. Você sai de CLT, você tem lá a tiazinha que troca o lixo para você, você vai no banheiro, tá tudo limpinho, né? O café chega na sua mão, aí você pega e monta o escritório. Então, o momento decisório, o momento decisivo foi tomar justamente esse tapa na cara do CLT para o empreendedorismo, que foi por volta aí dos meus 21 anos de idade. Foi isso. Essa experiência aí de sair do CLT para ser empreendedor, também vivi isso aí mais recente, tem 4 anos, tá, Marcos? Mas realmente, a brincadeira que eu faço, parecida com o que tu falou, quando a gente é CLT, a gente recebe 13º, né, amigo, no final do ano. É verdade. Quando a gente é empreendedor, a gente paga, né, cara? Então, o negócio inverte, né? Inverte. E existe aquele folclore, né, do empreendedor sempre é o vilão, só quer ter ganhos. Não é bem por aí. A gente sabe a carga tributária que a gente tem no país que a gente vive, as obrigações que nós temos e como tem que tocar. Mas lá atrás eu não sabia, né? Então, esse dia 0 para o dia 1 foi bem difícil. Para todo mundo não é diferente para mim. E assim, o legal que você falou, a gente, tudo tem 2 lados, né? Ou mais de um lado até, mais de 2 lados. E essa questão do empreendedor, um empreendedor honesto, né? Que faz a coisa certa, tem muitos honestos aí, que às vezes a gente só vê político, as pessoas que fazem coisa errada na corrupção, mas tem muita gente correta nesse mundo, né? E especificamente aqui no Brasil, as empresas,
elas geram empregos, pagam impostos, né? Tem um papel social. Então, eu, principalmente depois que virei empreendedor, respeito muito as pessoas que têm sucesso honesto. Então, esse é o ponto. E aí é legal que o teu livro, né, Marcos, ele ajuda o empreendedor, ajuda o intraempreendedor, qualquer pessoa que trabalha em empresa, porque venda é importante para todos. Você falou da sua trajetória desde criança, né? Com essa visão já empreendedora de vender, porque quem é empreendedor, de cara, tem que ter habilidade de vendas, minimamente para vender a tua ideia. E aí, a nossa audiência também, Marcos, como tem muitos profissionais de excelência nas empresas, muitos profissionais aí, de líderes executivos que nos assistem também, que ouvem o podcast e estão aqui também na Digital Edu, eu queria até aproveitar você colocar algumas questões práticas pela tua vivência, do quanto é importante ser vendedor, né? No bom sentido da palavra, porque muitas das vezes a gente tem uma discriminação, tanto com, às vezes, empresário de sucesso, quanto com vendedor, né? Acha que aquele vendedor, aquele profissional que não deu certo, vai para vendas. Mas vendas é o coração, é o oxigênio de uma empresa, né? Então, eu queria que você também colocasse aqui um profissional que trabalha em empresa hoje, o quanto é importante desenvolver essa habilidade de vendas, meu amigo, como o teu livro ajuda também esse profissional. Esse ponto é importante que você tocou, tá, Luiz? Essa discriminação que você disse que o profissional de vendas passa, eu fui um cara que discriminou muito também, vendedor. Porque num dado momento da minha carreira, já com 30 e poucos anos, um diretor chegou para mim, Marcos, você é gerente de tecnologia hoje, cara, você vende pra caramba, cara. Você devia ser vendedor. Eu fiquei irritadíssimo. Me ferrando, cara, você tá ficando louco, você é vendedor? Aí eu parei para pensar no dia assim, porra, mas eu fui vendedor a vida inteira, cara. Desde lá, quando eu precisei comprar lá minhas figurinhas, lá, minha linha para soltar pipa, eu estava vendendo, cara. Então, a importância da venda é de crucial importância. Tem um cara que eu conheço no mercado aí, que não vou citar o nome dele agora aqui, mas vou citar a frase dele. Não posso citar o nome dele. É o Ricardo Jordão, não sei se você conheceu o Jordão. O Jordão, ele tem um curso de vendas, eu achei bem legal, e ele diz o seguinte, vendas cura tudo. E cura mesmo, gente. Vender cura tudo. É importante demais vender. Se você não se vendeu bem para o seu parceiro, para a sua parceira, você não conquistou ela. Se você não se vendeu bem na sua primeira entrevista de emprego, se você não se vendeu bem para dar a sua primeira aula, consultoria, né? Então, é importante a venda, como é importante também saber diferenciar o que é uma venda consultiva, de uma venda de balcão, né? Daquele carinha que tem o seu CRM mais popular do mundo, que é o cara que vende na feira, né? O feirante que conhece todo mundo por nome. Esses dias atrás eu fui com a minha esposa. É o lado positivo de muitas vezes estar em home office, né? Tem uma feira perto de casa aqui que acontece de quarta-feira, 8 e pouco da manhã. Eu fui com a minha esposa lá. Minha esposa trabalha com a gente, mas ela tem os horários mais flexíveis. Nunca tinha ido. A hora que eu chego na feira, todo mundo chamando ela por nome. Eu fiquei até meio enciumado, assim. Paca. Eu falei, caramba, cara. Não, então, dona Samara aqui, ó, já tá pronto aqui, tá? Então, porra, CRM vivo. Os caras olharam para ela e já sabiam já o que ela leva, comportamento. Então, é muito importante a gente saber ler as pessoas, entender o ambiente que nós estamos, o tipo de acesso que nós temos. Eu procuro, no meu livro, trazer um pouco sobre isso também, né? Tentar ler as pessoas. A gente tem um grande problema hoje em dia que é isso, o efeito do pós-pandemia. Então, o lado positivo e negativo. Então, muita coisa está acontecendo online, graças às nossas webcams cada dia melhores, a gente consegue até detectar algumas coisas. Mas a gente nunca sabe quando a gente está agradando de verdade. A gente não usa todos os sentidos. A gente não sente mais o cheiro, a gente não toca. Então, um aperto de mão, sentir o ambiente, tudo isso é super importante. O acesso ao ambiente
como eu estou fazendo uma prévia com essa pessoa, tudo isso é muito positivo, muito rico no relacionamento comercial. E, infelizmente, no mercado cada vez mais focado em redes sociais, não tem nada errado quanto a isso, acho que tem que ter muito sobre isso mesmo, os algoritmos, eles olham o seu comportamento. E muitas vezes o teu comportamento não reflete exatamente como você é, ou que você está querendo receber naquele momento, não é verdade? Isso dá uma travada, né? Então, eu acredito que vender é essencial em todas as fases da vida. Todas as fases da vida, não importa. Então, eu costumo dizer o seguinte, na nossa empresa, da tiazinha do café ao diretor, todo mundo tem que saber vender. Principalmente porque o que a gente vende é a nossa imagem, é nosso conhecimento, é nossa predisposição a fazer as coisas, a indisposição também. E até finalizando esse ponto, tá, Muniz, uma coisa que eu acho super importante é que a prestação de serviços no Brasil está cada dia pior. Né? As pessoas não querem trabalhar, muito autoatendimento, e quando tem atendimento, as pessoas estão sendo cada dia mais mais rasas as pessoas, com pouquíssimo conhecimento sobre o que está falando. Né? Então, é o efeito de tudo que vem acontecendo, da evolução, mas é um grande ponto de atenção. Eu procuro dar uma mergulhada nesses pontos também no livro, tentando trazer um pouco de clareza nesse aspecto. Tá? Muito bom, Marcos. E aí você comentando sobre essa questão humana, né? Por mais que a gente tenha IA, tecnologia, algoritmo para fazer as coisas automaticamente, o lado humano ele é fundamental. Interessante também que você comentou a importância não só da venda, mas do pós-venda, que é o atendimento, né? E deveria se pensar nisso. Agora, especificamente no livro, você faz um overview lá também do que mudou da venda de tecnologia, né? Do passado até hoje. O que você pode trazer aqui para ajudar a nossa audiência? E, lógico, quem quiser aprofundar vai estar no livro, mas o que mudou na tua visão do início da tecnologia, chamava de informática na época, até hoje, né, que a gente tem IA, todo mundo quer mexer com IA, essa parada toda. O que mudou? Fala aí pra gente. Verdade. Bom, a gente, antigamente, eu acredito que o conceito de B2B, B2C permanece, é fato. Né? Quando vamos focar aqui com o boné aqui de um pouco de B2B, que é mais a minha praia nesse momento. Tá? O B2B sempre foi uma relação de confiança com os clientes, né? Então isso nunca mudou. Eu acredito que o momento da venda que mudou muito é justamente na qualificação dos leads. Então, antigamente, para eu qualificar uma oportunidade, era muito mais difícil, era muito mais no cold call, era muito mais na listas amarelas, aí, Bulis, listas amarelas, uma coisa bem antiga, né? Era muito mais nas listas amarelas, era na mala direta. Então, sei lá, meu escritório era, sei lá, hipoteticamente falando, no centro do Rio de Janeiro. Eu tenho condições de atender os bairros próximos, então eu vou buscar os bairros próximos para eu poder atender. Por quê? Porque a gente não tinha advento de internet, não tinha nada, a gente dependia muito das conduções que tinha no momento, não existia Uber, era táxi, né? Então, você tinha um momento completamente diferente. Então, desde a qualificação do lead até eu pegar a oportunidade e materializá-la numa proposta, era muito mais uma relação de confiança do que pura e simplesmente, está aqui a proposta. Né? Hoje, a gente tem as duas situações. Antigamente, no B2B, a venda consultiva, que é justamente esse tipo de venda onde eu vou realmente entender os problemas dos clientes, independente de onde está nascendo esse lead, era uma coisa fundamental. Hoje,
se inverteu um pouco esse processo, né? Na verdade, se inverteu bastante, né? Hoje a gente procura os leads através de ferramentas específicas de IA. Hoje, então, eu posso, através de criativos de redes sociais, através de notícias. Um exemplo que a gente faz muito aqui na Cônia, a gente tem alguns agentes hoje que saem caçando notícias pela internet afora. Dessas notícias a gente cruza com o que a Cônia, que é a nossa consultoria, né, oferece. Notícias com o que a Cônia oferece, esse cruzamento a gente chega ao nome de algumas empresas. O nome dessas empresas, a gente tem outros agentes que vão buscar os responsáveis por essas empresas pela internet afora, seja no LinkedIn, numa rede social, algo do tipo, no Google Ads, alguma coisa do tipo. Conseguimos falar, vamos para a etapa de conseguir falar com esses profissionais, e aí sim, eu já sei qual caminho ele está seguindo, uma possível dor dele, e já ofereço na dor. E antigamente a gente tinha aquele momento do vamos tomar um cafezinho no cliente. Então, senhor cliente, eu estou aqui na tua rua, por um acaso, e claro que não, né? Estava agendado já para ir para lá. Vou tomar um café com o senhor aí, tudo bem? Ah, tudo bem, vai lá tomar um café com o cara. No meio de perguntar sobre o jogo do Flamengo contra o Vasco lá, o cara pega e fala para você, então, estou precisando de um negócio aqui, a gente pode me ajudar. Hoje em dia isso morreu, né? Não existe mais. Dificilmente você vai tomar um cafezinho com o seu cliente. Você encontra ele num evento, quando ele está disponível para isso, mas dificilmente ele vai deixar você chegar até a empresa dele sem ter um objetivo. Então, eu vou na dor desse cliente. Então, a forma de eu tocar esse lead mudou bastante. Então, hoje, tem algumas passagens assim que a gente vê de grandes pensadores, eles dizem muito o seguinte, no geral, né? Não existe falta de tempo, você que não está priorizando direito, né? Então, costuma-se dizer que o dia está passando mais rápido. Não, a gente está com muita informação na mão. E como a gente não qualifica bem essas informações, a gente acaba não tendo tempo para nada. O Muniz falou agora há pouco que levantou às 6 horas para treinar. Eu levantei 5 horas, fui treinar também. 7 horas, a gente tem feito um monte de coisa. 8 horas, a gente está aqui, né? Então, é uma agenda a qual nós estamos priorizando certos assuntos, estamos conseguindo tratá-los. Se daqui a pouco, no meio desse bate-papo, me liga um vendedor, eu não vou atendê-lo. E nem vou atendê-lo hoje, porque eu vendo também. Então, se o cara está me fazendo uma cold call, o cara não sabe o que ele está oferecendo, na verdade. Então, a gente tem que trabalhar hoje na venda muito na dor. Se você não trabalhar na dor, e tem outro ponto muito importante, os clientes continuam não sabendo qual é a sua dor. Muitas vezes os clientes nem sabem que tem essa dor ainda, você tem que fazer a provocação. Então, o que a gente está vendo muito nas redes sociais hoje é uma chuva de publicidade, principalmente em Instagram, onde você rola para cima, só vê publicidade daqueles assuntos que são pertinentes a você, porque é o algoritmo, mas que já acaba estagnando, acaba enchendo muito o saco das pessoas, porque não tem qualificação. Então, eles estão sempre tentando fazer o quê? Jogar no terreno da possibilidade, né? Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Pô, não vai furar, cara, se o cara não tiver tempo para ficar olhando. Então, acho que a mudança é muito em cima disso. Então, hoje a gente tem que trabalhar na dor, e tem que trabalhar muito no que o cara não sabe que ele tem de dor ainda. Então, eventos dos clientes, provocar os clientes com assuntos novos, mas definitivamente, Muniz, eu acho que a era do cafezinho no cliente acabou. Interessante. Você trouxe uma sacada aí que pode ajudar muita gente, que foi aquela de você buscar na internet, né, assuntos relacionados aos serviços que você oferta. Pô, isso é maneiro. Reportagens, tendências. E aí, naturalmente, você linka com as empresas que estão precisando daquele serviço ou interessadas, né? Pô, muito maneiro. E aí você vai tanto na dor ou quanto aquilo que o cliente nem pensou, né? Com uma tendência, com uma oportunidade muito legal. Você falando ali na hora do café, realmente, né? A gente vê com a internet, o mundo está mais dinâmico, né? As pessoas até vão em evento,
E o legal quando elas vão, né, Marcos, é que elas já estão interessadas no tema, estão interessadas naquele assunto, então fica até mais fácil você conversar lá no evento. Mas, de uma hora para outra, uma ligação fria, né, que você falou, uma ligação, as pessoas não vão entender, eu mesmo, às vezes eu até me atrapalho, Marcos, porque eu não atendo nenhuma ligação mais que eu não conheço a pessoa. Porque a maioria é call center, querendo vender. Então, às vezes as pessoas falam, pô, eu te liguei. Ah, mas eu não sabia que era você. Aí, quando manda um zap, né, uma mensagem no zap se apresentando, aí é mais fácil, né? Porque você já lembra da pessoa, ou porque foi uma indicação, ou porque foi um contato que você fez em algum momento aqui. Então, realmente, essa ligação fria, ela não tem muito mais sentido. Agora, pensando aqui na tua carreira, pensando no livro, Marcos, você viveu a era pré-internet, a era da internet, com o estouro da bolha, e agora a gente está na era da IA. Qual é o maior desafio? Qual foi o seu maior desafio para vender? Qual a experiência que você pode trazer aqui para hoje a galera que quer trabalhar com vendas, quer vender tecnologia, ou quer melhorar o seu trabalho dentro da empresa, né? Na nossa audiência aqui, como eu falei, tem especialistas em tecnologia, agilidade, líderes, que eles não vendem diretamente, mas como você bem falou, quando a gente vende um projeto, uma ideia, a gente está vendendo. Como é que você pode compartilhar aí o que mudou e o que podemos fazer melhor a partir de agora? A era pré-histórica, a era da internet e a era da IA, né? É interessante. Você sabe que agora que caiu a ficha, eu falei, pô, eu vivi dessa era pré-histórica também, cara. É verdade. Eu peguei o finalzinho dessa era pré-histórica, assim. É interessante, até me lembrou logo no comecinho do meu livro lá. Quando eu vivi essa era pré-histórica, os contatos com os vendedores que eu tinha, que eu era criança, era um vendedor lá da Casas Bahia, que estava tentando empurrar um aparelho de som 3 em 1 para o meu pai, a TV nova que você está comprando. Então, sempre foi muito B2C, né? Eu acho que a venda lá atrás ela era muito pautada no B2C. O B2B era uma coisa muito técnica, né? É o cara, um exemplo, né? Era o cara vendendo lingotes de alumínio para uma empresa que extruda alumínio. Né? O cara vendendo uma matéria-prima para a construção de alguma outra coisa. Nós estamos falando de uma época onde a gente não tinha um mercado internacional aberto, né? É uma época onde a tecnologia chegava no Brasil com um atraso muito grande, né? Vamos ver se o Muniz é velho. Você lembra dos videocassetes da Panasonic? Com certeza. G9, né? G9, G21 e tal. Pô, eu lembro quando chegou um videocassete desse na minha casa. Caramba, meu, como que chegou? Né? Por onde? Claro que foi contrabando, cara. Meu pai comprou de alguém aí, em algum lugar, né? E trouxe para casa. Então, antigamente, antes da internet, era muito boca a boca mesmo, né? Então, o grande desafio era esse: pô, como que eu vou vender, né? Vou vender primeiro para meus vizinhos. Vou começar a vender hoje. Imagine que nós não temos internet mais. Você não tem dinheiro para IA, não tem dinheiro para nada. Minha esposa faz bolo. Cara, eu preciso começar a vender bolo. Eu só tenho um celular na mão com R$50 de crédito. O que eu vou fazer, cara? Pô, primeiro eu vou fazer o seguinte: vou ver as esquinas perto da minha casa aqui que tem mais movimento. Vou lá, cara. Vou lá vender bolo na esquina. Pô, depois eu vou ligar para quem eu conheço. Vou ligar para o Muniz. Ô, Muniz. Não, o Muniz está no Rio, eu estou em São Paulo. Cara, não vai valer a pena. Então, eu vou pegar aqui do meu lado, quem que mora próximo aqui? Vou vender bolo para os vizinhos, cara. Então, antigamente era muito assim, né? Antigamente você era o tio da pamonha, cara, que vendia bem. Né? Era o vendedor Casas Bahia que vendia bem. Então, a gente vivia uma era de vendas onde era muito olho no olho mesmo, era totalmente na base da confiança, e vender tecnologia naquela época
praticamente não existia. Como eu disse, eu peguei o finalzinho dessa venda tradicional para a chegada dos e-mails, né? Então, onde o e-mail ele era tratado como um documento. Então, colocava uma proposta no Word, você imprimia a propostinha, colocava numa pastinha bonitinha de papelão, ou, perdão, de papel. Sabe aqueles trabalhos da faculdade, os trabalhos da escola, que você encadernava tudo bonitinho? Você levava a proposta no cliente, não existia PowerPoint, então você pegava um flipchart, ia desenhando lá para o cliente sobre aquela proposta, explicava para ele, abria as pagininhas lá, mostrava para ele o que era. Ele assinava que ele recebeu uma via da proposta, entrava no processo dele dentro da empresa, 30 dias, 40 dias, ele te respondia. O B2B era muito assim, o B2C era, como eu disse, era muito na venda realmente no olho por olho também, olho no olho, né? Com a chegada da internet, começaram realmente a abrir essas possibilidades, né? Então, a gente começou a realmente mandar e-mail para os clientes, foi a era da mala direta também, né? A gente começou também a fazer a mala direta física, mas a mala direta por e-mail, né? Foi a época onde todo mundo aí que tem um pouquinho de cabelo branco e tem acima de 35 anos mexeu com mala direta do Word, do WordStar, alguma coisa do tipo. O cara foi lá, ralou pra caramba para aprender, pegar uma lista do Excel, jogar no Word e gerar as famosas etiquetinhas autoadesivas para colocar lá em alguma coisa que ele queria vender, né? Então, isso é um momento que a internet, né, ela veio para nos ajudar a dar um salto. Então, foi um salto muito grande, foi um salto realmente quantitativo. Eu não diria que foi exponencial, mas nem tanto como estamos falando hoje. Foi um salto muito grande que abriu a possibilidade de a gente buscar outros mercados. Eu conversar com um cara lá do Rio Grande do Sul, estando aqui em São Paulo. Mas houve ainda no começo uma grande barreira. Eu falei, pô, beleza, o cara está me mandando aqui um e-mail de São Paulo, estou aqui no Sul, não vou comprar dele não, mas pelo menos já sei que em São Paulo tem isso. Eram momentos onde a gente começou a tocar outros mercados, construir escritórios em outros locais também, subsedes, algo do tipo assim, filiais, para que a gente pudesse atender esses mercados. E com a chegada da IA, eu costumo dizer o seguinte, parafraseando em um outro cara também, esqueci o nome dele agora, se me desculpe, mas a era da IA realmente é um tsunami, gente. Não acabou. Tá? A gente teve a onda da internet IA e tsunami, gente. Chegou varrendo e quem ainda em 2026 tem dificuldade de entender o que é internet está fora do mercado. Fácil, assim, simples assim. Os nossos pais, nossos avós, as pessoas que não são da área de tecnologia têm o direito de não saber o que é internet, o que é IA ainda, mas já está sentindo os efeitos da IA há muito tempo, né? Mas quem é de tecnologia e está ainda nesse primeiro tsunami aqui de 30 metros, de ondas de 30 metros, esquece, cara, já ficou para trás. A gente já está vivendo já num momento de agentes, né? O momento agêntico de toda essa camada, onde a gente já está falando em não ter mais front-end para nada. Eu lembro que há uns 10 anos atrás, 15 anos atrás, a gente ouvi muito no Gartner, falando sobre daqui 15 anos não haverão mais front-ends, não haverão mais telas de computador. Trabalharemos tudo em cima de APIs. Ok. Agora ele está vivendo um momento onde a gente já está dizendo o seguinte, cara, não tem front-end e não tem também insights, ou melhor, não tem mais inputs. O que acontecerá agora serão insights que chegarão para você e baseado nesses insights você vai encontrar as coisas. Que são o quê? Nada mais são do que algoritmos hiperpersonalizados para ter um momento de vida. Então, hoje, eu diria que a IA no mundo é agêntica. Mas vamos falar rapidinho sobre a IA no Brasil. O Brasil é um caso à parte, gente.
esquece, né? No Brasil, quando a gente vai em um cliente, agora estou falando, né, eu enquanto consultor, vendedor, indo em um cliente, de cada 10 clientes que nos chamam, 11 é para falar sobre IA. De cada 10 clientes que nos chamam, os 10 não sabem o que é IA, não precisam de IA e precisam de automação. Então, um ponto importante, até nessa pergunta que você colocou, né? Então, antes da internet, durante a bolha de tecnologia e na era da IA. E por que não, né? Na era da automação? Porque a automação ela ficou tão intrínseca, tão embutida no conceito de IA, que as pessoas não sabem diferenciar uma automação de uma IA, né? Então, fica difícil. Então, para nós, que somos que fazemos vendas de técnicas, vendas consultivas, eu confesso para vocês que eu gasto muito tempo, aí não é nem investimento, é gasto mesmo, explicando para os clientes que o que ele precisa é uma automação, não é uma IA. O que o mercado tenta vender para eles, precisa de IA, se precisa tokenizar, se precisa comprar IA, na verdade precisa de automação burra. E aí? Né? Mas o hype é IA. Você pode vender automação com IA? Pode. Eu passei por um caso aí recentemente, aí, uns 20 dias atrás. A minha IA SDR, que a gente tinha um manual aí, ela abordou uma IA de vendas do outro cliente, achando que era o cliente mesmo. Muniz, teve cerca de 80 ou 90 mensagens trocadas entre as duas IAs. Uma tentando vender, a outra tentando, as duas tentando vender, né? A da nossa empresa tentando vender para outro lugar e o outro lugar tentando vender para nós. Quem que é o erro? Né? Onde está o furo? Quem errou? Eu tô errado daquela empresa estar dentro do nosso da nossa área de captação? Não, porque aquele cara ele chegou através de um formulário, de um criativo em alguma rede social. Então, alguém daquela empresa preencheu os dados era com um celular que estava apontando com a IA, ou o cara fez de sacanagem, ele errou mesmo, e ficou mais conversando com o outro. E aí, qual que é o diferencial hoje nas vendas? O cara te liga e fala, então, tudo bem? Olha, eu sou humano, tá? Eu não sou IA. Não é assim que está acontecendo, Maurício? É isso, cara. Então, o diferencial acaba atendendo quando é humano agora, cara. E o último ponto nesse aspecto aí, que é bem interessante, que prova que, por mais que a gente esteja sincronizado com a Europa e com os Estados Unidos, é que nos Estados Unidos já está começando a ser, eu acho que já é proibido cold call com IA, por voz. Então, ligação fria para você com IA já virou crime lá, passível de multa pesada. Aqui no Brasil, como que nós estamos? Os caras te ligam de 50 números diferentes virtuais na sequência. Todas ligações burras, autogravações. Quando você fala uma palavra-chave, eles te mandam para um lugar, para um outro, para um outro, para o outro. Né? Então, assim, IA sem treinar algoritmo é burrice, gente. É melhor ter 10 SDRs humanos e tocar um negócio do que... tudo vai para formatação. Como que é o teu processo de vendas? Você tem um processo, você sabe exatamente o que você vende? O que você quer vender para o Muniz? O que você quer vender para o Marcos? Se você não souber que detectar o que o Marcos precisa, o que o Muniz precisa, cara, vai ser uma venda burra. Ontem recebi um e-mail aqui do tipo assim, ó, para terminar, Muniz, esse ponto. Então, Marcos, sabemos que no momento de incêndio na sua planta, da sua empresa, vários gases se soltarão no ar. Não, cara. Bom, no final ele está tentando vender extintor para mim, cara. Eu sou uma consultoria virtual, né? A gente tem um coworking. Cara, por que você mandou esse e-mail para mim, bicho? Não faz sentido nenhum. Entendeu? Então, assim,
pessoas, além de tudo, estão colocando IA para funcionar, sem qualificar bem o lead. E aí, no final, a gente volta lá para a era pré-histórica de vendas, né? Mas você tinha que qualificar o lead. Eu vou vender um bolo para o Muniz, cara, não faz sentido. O Muniz não gosta de bolo, ele é... Cara, o Muniz é avesso a açúcar. Agora que ele voltou a correr, então vai ser menos ainda. Tô brincando, precisa de energia para correr, Muniz. Então, é isso. Como que a gente faz? Eu tenho que vender para a pessoa que está precisando, né? E vender da forma certa. Então, usar IA, ótimo, importantíssimo. É o que o mercado está pedindo, está hypado e custa caro. É isso. Excelente. Realmente tem que se adaptar ao mundo atual, né? Não adianta querer usar IA dessa maneira desengonçada aí que afasta, né, o cliente. Agora, voltando à questão da sua experiência como maratonista, como ela influenciou a sua visão sobre carreira, persistência e negócios? Bacana, cara. Essa foi uma lição muito grande para mim, viu, Muniz? Eu resolvi correr na época que eu era MVP Microsoft, né, o Most Valuable Professional, que é até para você entender um pouco sobre isso, que muita gente não entende, quando a gente vai até um fabricante para provar que você conhece tal coisa, isso chama-se tirar uma certificação, né? Então, busca uma certificação para alguma coisa. O MVP é o contrário. O fabricante aponta o dedo para você no mercado e fala: o Marcos, o Muniz é bom em tal coisa, vou dar um título para ele. Então, ele é um MVP em tal tecnologia. Então, eu fui MVP Microsoft durante 6 anos. Foi uma época que eu viajei muito para fora do Brasil, América Latina, Estados Unidos, muito pelo Brasil também. E foi uma época que eu engordei demais. E num dado momento, aqui 1,70 m, eu fui me pesar, deu 3 dígitos. E, cara, tem alguma coisa errada, bicho, não vou morrer. Fui procurar um médico, o médico virou para ele e falou: Marcos, você já está obeso, pré-hipertenso, a tua glicemia já está bem alta, se continuar assim, cara, ladeira abaixo. Tá? Aí caiu a ficha. Minha esposa havia começado a caminhar, começado a correr também. Eu comecei lá devagarinho, 300 metros todo dia, 500 metros todo dia, correndo com tênis da New Balance pesado pra caramba, Muniz, que eu comprei numa viagem que não servia para isso. Acabei com o tênis por causa do meu peso e tal. Aí eu comprei um tênis um pouquinho melhor. Aí eu arrisquei fazer a primeira prova. Oral B, aqui na Zona Norte de São Paulo, 7 km. Beleza, pesando 90 e poucos quilos, fui lá, fiz os 7 km lá, rodando para 9 por quilômetro, 9 minutos por quilômetro. Cheguei destruído, mas falei: pô, mas esse negócio é legal, cara. Deu uma agilizada aqui, né? Pô, cheguei feliz, fui pra padaria, comi que nem louco, né? Comi salada, né? Aí falou: pô, beleza, tá bom. Aí, pouquinho mais. Num dado momento, eu me matriculei em uma assessoria de corrida chamada Adriano Bastos. Adriano Bastos, ele é famoso pelo Brasil. Ele ganhou, se não me engano, 8 ou 9 vezes a maratona da Disney. E aí, com ele, eu comecei a aprender a correr. Fui fazer uma provinha aqui de 10, outra lá. De repente, fiz um 21. Aí, peguei um dado momento e falei: Marcos, tá bom já, cara, vamos fazer um 42. Fiz um primeiro 42, eu estava pesando uns 80 quilos. Fiz minha primeira maratona de São Paulo aqui. Fiz para 4 horas e 37 minutos. A maratona de São Paulo é bem pesada. Fiz lá, curti. E o que foi interessante até a maratona? Até a maratona, eu aprendi muito a ter disciplina de treinos, né? Então, não importa se era um treino de meia hora, você tinha que fazer meia hora focado. Esquece o celular, se concentra.
entra nesse caminho e vai embora. Quando eu fiz a primeira maratona, foi como se eu estivesse tocando minha primeira empresa. Porque você tem que administrar seu tempo. Você tem que administrar para chegar. Então, você faz a primeira maratona pensando no seguinte: eu preciso passar no pórtico final. Eu aprendi uma coisa com um atleta aí do Rio de Janeiro chamado Márcio Vilar, que é um ultramaratonista bem famoso, fez provas de 400 km no deserto, no gelo, um cara aí que é um super-humano. Hoje em dia ele está meio aposentado, mas ele administra provas de 1000 km. Caramba! E ele virou... Uma vez eu cheguei nele, ele estava em São Paulo, eu comprei o livro dele, né? Aí eu cheguei nele e falei: Márcio, me dá uma dica, cara. Como que eu faço uma ultra? E virou para mim assim, falou: vem cá, velho, senta aqui. Sentei. Eu estava lá na USP, né? Que a USP é o local onde a galera corre aqui em São Paulo. Ia ter uma prova no sábado à noite. Falou: tá vendo aquele pórtico lá, cara? Que é o pórtico final, né? De chegada. Ele falou: Falei: Então, cara, visualiza que você está chegando, cara. Só isso. Ele falou: só, cara. Visualiza que você está chegando. E administra teu tempo, cara. Então, a maratona em si é administração de tempo. A primeira, você tem que chegar no outro ponto. Então, cara, qual que é a tua zona de conforto? Qual que é a tua zona? Onde que você treina? Até onde você treina que tem uma zona de conforto? Até, sei lá, maratona são 42 quilômetros. Até o 10º quilômetro, fazendo uma analogia com a tua empresa, acabei de abrir empresa. Cara, quanto que eu tenho de capital? Eu vou aguentar quanto? Meu break-even é quando? Será quando? Né? Se der tudo errado, eu consigo voltar? Né? O meu objetivo para terminar uma maratona, terminar qualquer prova, sempre foi o seguinte: no dia seguinte eu tenho que estar apto para trabalhar. Não pode me estragar. Eu tenho que conseguir trabalhar no dia seguinte. Então, essa sempre foi a minha regra, número 1. Com isso, eu fiz uma maratona, 2, eu devo ter feito umas 70 maratonas até hoje, ou mais, umas 80 eu fiz. Maratonas grandes, outras em treino, outras realmente em provas-alvo. Até que chegou um dado momento, estava lá na maratona 5, 6, eu virei para o meu coach, que era Adriano Bastos, falei: Adriano, eu queria fazer, cara, uma ultra. Ele falou: beleza, vamos conversar sobre isso daqui a alguns meses. Aí eu participei de uma prova aqui em São Paulo, no litoral de São Paulo, chamada Bertioga Maresias, BM75K. E essa prova era uma prova onde era um 75K de praia, você saía de Bertioga e até Maresias, passando por vários morros e várias praias de areia fofa, outras não. E eu vi a galera chegando, fui lá para fazer revezamento. Tinha revezamento de 8 pessoas, 5 e 3. Eu fui lá fazer um revezamento de 8 pessoas. Falei: caraca, meu, como que esse cara faz 75K sozinho, velho? É impossível, eu não tenho noção como que é isso. Isso é coisa de, desculpa a expressão, doente da cabeça, cara. É impossível fazer isso, cara. Aí, depois que fiz 42, falei: cara, eu já entendi a logística. Comecei a fazer uma analogia, que quando eu fiz 42K, eu já tinha quebrado 3 vezes, cara, das minhas empresas. Falei: cara, eu tenho medo de nada. Se eu quebrar numa prova, desculpa a expressão, fez, cara. Quebrei. Eu não estou aqui porque eu tenho que provar nada para alguém, eu quero provar para mim. Então, quando eu quebrei minha primeira empresa, eu tinha 20 anos. Eu lembrei da primeira quebra de empresa quando eu estava no quilômetro 20 da maratona. Todo mundo fala do muro dos 30 km na maratona. Esquece, gente. O muro é psicológico, cara. Esquece. Se você treinou, não tem muro. O muro é uma limitação besta que colocaram na cabeça das pessoas. Quando eu quebrei a segunda vez, eu fiz essa escolha. Eu quebrei. Eu escolhi parar. Falei: não, eu vou parar porque eu não vou conseguir trabalhar na segunda-feira. Entendeu a analogia? Não vai dar, cara. Se eu continuar assim, eu vou morrer. Na segunda quebra minha de empresa, eu estava andando na época com 2 celulares, né? Era uma época que tinha bip, né? Lembra dos bips? Eu tinha 2 celulares bips. No porta-luva do meu carro, Muniz, eu tinha vidros. Tive que falar de um calmante natural chamado maracujina.
Cara, eu tinha vidro de maracujá no porta-luva do carro, que eu comprava de manhã, à noite eu já tinha tomado o vidro inteiro, cara. Então, eu fiz essa analogia durante as provas. E a ultramaratona, ela lembra muito a trajetória de um executivo, de um multinacional, de um empreendedor, porque ela requer um planejamento muito grande. Quando eu fiz a minha primeira ultra, eu tinha um staff. Quem que era meu staff? Era minha esposa. Por que eu escolhi minha esposa? Foi uma prova de 75K, onde 80% da prova, um carro de apoio podia te acompanhar. Por que eu escolhi minha esposa? Porque minha esposa, ela corria comigo em algumas provas, ela já me conhecia, ela sabia olhar para mim e ver que eu estava cansado. Eu olhava para ela, já sabia o que eu queria, e eu não podia parar. Foi no 75 km sem parar, alternando um pouco de trote e corrida. Se você não passasse em certos pontos em tanto tempo, você estava fora. E eu fiz os primeiros 75K lá em 13 horas. 13 horas. Essa prova de 75K, Bertioga Maresias, eu fiz 7 vezes. E a última vez foi há 2 anos atrás, foi quando eu falei para minha esposa, não faço mais. Me encerrei nessa prova, e minha última prova eu fiz em 8 horas e meia. Então, assim, mais velho, com mais experiência, sabendo onde eu ia ter problemas, eu já antecipei. E minha esposa já sabendo também onde eu ia poder quebrar, ela também me orientando. Ou seja, é importante na nossa empresa a gente ter pessoas que estão nos ajudando, mas vai ter momentos que você vai estar só. Como que você faz nessas horas? Então, por exemplo, finalizando essa história dessa analogia, eu tive recentemente a última prova longa que eu fiz aí foi uma prova de 100K o ano passado, e foi uma prova que começou às 18 horas, foi no interior de São Paulo, foi lá em Passa Quatro. O pessoal que é do Rio conhece muito, que sobe a serra, já está lá em Passa Quatro, né? Que é o sul de Minas. Começou às 6 horas da tarde e virou a madrugada fora. Foi uma prova 100% autônoma, sem staff nenhum, e uma prova onde os 50 primeiros km de subida. Você chega, aí topava, aí tinha um ponto de apoio, nos 50 km, você vai lá, troca de roupa, né, pega lá mais um pouco de alimento, de combustível, né, de líquidos e tudo mais, então você tem que fazer um preparativo muito grande, e depois mais uns 5 km lá no plano, depois mais 45 subindo de novo até o outro lado. Eu já estou há 5 anos fazendo acompanhamento com o Dr. Reinaldo Bassiti, o Tubarão. Tubarão é um preparador físico para ultramaratonas, para performance. É um cara que tudo que ele faz ele testa, e é um cara que me acompanha muito. Ele sabe minha trajetória, ele que vem me acompanhando nos últimos 5 anos, me ensinando a ser ultramaratonista. E o que é importante nisso tudo, tá? Nessa prova de 100 km, chegou no quilômetro 70, eu até escrevi um artigo sobre isso, e encontrei uma moça que estava fazendo a primeira ultramaratona dela. Ela estava no meio da noite, já eram umas 3 horas da manhã, cansada, eu vinha trotando, eu cruzei com ela, estava cansada, sem lanterna, que a lanterna dela já tinha acabado, com frio, com fome, e eu virei para ela, como que você está? Eu estou bem, eu vi que ela estava bem, comecei a conversar com ela, comecei a dar uma força para ela, e ela abriu para mim e falou, não, Marcos, é minha primeira ultramaratona que eu estou fazendo. Ou seja, ela tinha feito várias maratonas, nunca tinha feito uma ultra. Não, gente, naquele momento eu me vi também quando eu saí do CLT para o PJ, saí do CLT para o empreendedorismo. Então, tem momentos que você faz as coisas, você não tem apoio. Eu não tive apoio. Quando eu saí do meu CLT para ser empreendedor, eu fiz a porra louquice total. Mas primeira empresa, segunda empresa, terceira empresa, sem apoio nenhum. Mas apoio porque as pessoas não me apoiaram, está sendo dramático, Marcos. Não, eu não procurei apoio. Essa moça, no quilômetro 70, ela deu sorte que ela me encontrou.
A chance dessa moça ter uma hipotermia e morrer lá e a galera só ficar sabendo no dia seguinte era altíssima. Ela estava numa fase já que ela estava começando, estava com uma pré-hipotermia. Eu acabei dando um pouco de alimento gorduroso para ela, conversando com ela, fazendo ela parar de caminhar e trotar, foi aquecendo o sangue de novo e tal. Eu com 50 e poucos anos, ela com uns 30 e pouco, na hora que eu vi que estava amanhecendo, eu falei, como que você está? Não, estou melhor, não sei o quê. Falei, vai embora. Não, vamos junto. Aí vinha aquela sensação do agradecimento, né? Não, vamos junto. Falei, não, cara, você não está entendendo, vai embora, moça. A sua velocidade é muito maior que a minha. Eu sou muito inferior a você. Vai embora. Ela chegou com 40 minutos de antecipação em relação a mim na linha de chegada do 100K. Cheguei o 100K mantendo a média que eu precisava e pronto para uma próxima. Tá? Dia seguinte fui trabalhar. Começou no sábado, terminou no domingo, segunda estava trabalhando. A relação que eu faço com a minha tentativa atual, sabe, Muniz, isso é um ponto bem importante. A minha tentativa atual, a minha ultramaratona atual tá levando 16 anos. Nesses 16 anos, faltou bastante carboidrato lá no começo. Tive que me reinventar. O mercado brasileiro é um mercado duro, um mercado muito difícil. Os grandes, por diversas vezes, principalmente na área de tecnologia, tentam vender com margem negativa para blindar os clientes. E aí é onde você se vê sem água, sem carboidrato e sem sódio. Para você fazer uma ultramaratona, você tem que equilibrar. E uma maratona também você tem que equilibrar sódio, água e carboidrato. Eu vivi sem os três. E aí? Como você sai dessa? Aí vem o que? A experiência do passado. Teve prova, Muniz, que acabou o sódio, eu comecei a lamber o braço. Por quê, cara? Você está perdendo tanto líquido, tanto sais, aquele branco que fica na camiseta é o sal que você está perdendo, o sódio que você está perdendo. Se você pegar a sua camiseta e chupar sua camiseta molhada, cara, você está tomando sal, cara. A analogia que eu faço com a vida real é o quê, cara? É a hora de você buscar no fundo do poço alguma saída, cara. Bater na porta, pedir. Falar, cliente, cara, por favor, compra de mim, senão eu vou quebrar, cara. Eu nunca tive vergonha de pedir para um cliente apoio. Mas eu aprendi a fazer isso depois de 3 quebras, gente. Hoje eu chego para um cliente meu e falo, então, cara, se a gente não seguir com o contrato do ano que vem, você vai me quebrar. É isso o teu objetivo? Você quer ficar com os profissionais? Qual que é o teu objetivo? Então, esse papo mais franco, mais direto, mais reto, é igual a nossa vida numa prova. Não tem jeito. Se eu não for franco comigo... Ó, eu tive uma prova dessas 235 km, Muniz, que eu parei, cara. Eu parei no quilômetro 90. Parei sem problema nenhum. Peguei meu número de peito, rasguei, pedi carona para o primeiro carro que eu vi e fui embora, cara. Por quê? Porque eu estava numa pré-hipotermia, estava vendo que ia ter uma hipotermia, não estava preparado para aquela prova, fui de teimoso, abandonei. Foi, para mim, foi a equivalência quando eu desisti pela segunda vez. Falei, cara, não dá na minha empresa. Não dá, cara, eu não vou conseguir manter. Vou voltar a ser empregado. Eu não teve vergonha nenhuma. Voltei, me recolhi, voltei a ser empregado e tudo bem. Em dado momento, eu voltei a andar com tudo que eu precisava. É um papo longo, mas né, é importante. Eu acho que essa é uma lição de vida, que essa analogia de uma maratona, tá? Ou de uma prova de 5K, não importa, que a gente tem que fazer. Tem que ter começo, tem que ter um meio e tem que ter fim. Se você tem uma empresa hoje, você acha que a tua empresa não vai ter um fim, você já está errado, cara. Você tem que saber o que você vai fazer com a tua empresa. Nem que seja, eu vou morrer e vou passar para meus filhos, vou passar para meus sócios. Você tem que saber qual será o fim da sua empresa. Vou vender. Porque senão, não faz sentido. É um bem móvel, é um bem tocável. E aí, cara, o que você vai fazer com isso? Ele não vai com você para o teu túmulo, cara. Vai ficar para alguém.
né? Então é importante isso. Suas realizações, né? E hoje a gente tem muita realização de rede social. É isso. Muito bom, inspirador, Marcos, essa questão aí da preparação, disciplina e humildade, né? Vai chegar uma hora que a gente vai, mesmo preparado, acontece alguma situação, seja na empresa, seja na carreira, seja na ultramaratona ou na maratona. Muito bom, meu amigo. Eu gostei bastante desse papo aí. A gente trouxe exemplos reais, né? Não adianta, como você me falou, na rede social tudo é lindo, né? Que não, é vida real. E aí, trazendo para a vida real, trazendo aí para conexão humana, queria que você falasse um pouco mais aí como as pessoas podem se conectar a você nas redes e também convidar a galera para o super lançamento do seu livro, que vai ser em São Paulo, né? Fica à vontade aí para se despedir da galera e deixar os seus contatos, meu amigo. Bacana, pessoal. Bom, inicialmente, muito obrigado aí pela disponibilidade de todos. Mais uma vez, obrigado, Muniz e Brasport pelo espaço. Eu tenho meu site, marcosgarcia.net, tá? Lá tem um pouco da minha trajetória, tem as provas que eu já passei, um pouco do material todo que eu já criei também, ao longo do tempo. Estou nas redes sociais, é só procurar com Marcos Garcia. Eu tenho um homônimo também, que também é da Brasport, também fala em tecnologia, né? Tem outro Marcos Garcia, mas não sou eu. O professor Marcos Garcia, muita gente boa, conheço ele também. Mas as minhas redes sociais são essas, tá? Quem quiser trocar uma ideia sobre essa experiência toda, eu venho fazendo um trabalho de conselheiro consultivo pela GoNew, né, que é uma das empresas que formam consultores aí. Então, eu me formei também como conselheiro consultivo através dessa empresa. Então, estou à disposição de vocês. E se vocês precisarem de algum apoio, se estiverem passando por algo parecido. E é isso. Então, o título Sob Pressão, gente, é como o próprio nome diz, sob pressão mesmo. Tá? E a pressão, gente, o último ponto que eu gostaria de deixar para vocês, que é muito importante, ela acontece muitas vezes quando você não está esperando. Por que eu digo quando você não está esperando? Porque você não está enxergando os erros que você provocou. E aí a pressão vem. Então, a pressão ela acaba acontecendo muitas vezes por um conjunto, uma consequência de atos não tão bem decididos assim. Então, é importante a gente viver a sua pressão. Todo mundo tem a sua pressão, mas com planejamento, sem loucura. Não é porque eu estou sob pressão, porque eu perdi meu emprego agora, eu tenho que pagar a conta da semana que vem. Tem um jeito. Não pague a conta. Vai lá, entenda o que tem que fazer, renegocia. A pressão vai existir, mas o quanto ela vai exercer sobre você, é você que vai definir isso. Tá bom, gente? É isso. Agradeço mais uma vez, Muniz. Excelente, meu amigo. Obrigado pela participação aí, papo muito rico. O lançamento do livro, não quer falar do lançamento não? É verdade, o lançamento do livro, acabei esquecendo. Bom, o lançamento do livro será, então, aqui em São Paulo, dia 25, na Livraria da Vila, lá na Vila Paulista. Convido todos vocês para estarem lá, tá? Esse é um momento aí para a gente poder confabular um pouquinho, contar mais algumas histórias para vocês aí. E, claro, tomar um café e marcar, sei lá, futuras reuniões, enfim, a gente se conhecer melhor aí para encurtar aí e enriquecer os laços. Bom, muito bem, meu amigo. Excelente. Espero que a gente esteja junto aí no evento em São Paulo também, 5 e 6 de maio. Vamos estar lá lançando o seu livro no evento também. O maior evento de tecnologia IA do Brasil, que acontece em São Paulo, mas fica aqui o convite, reforçando a galera de São Paulo, comparece no lançamento aí, super lançamento do Marcos Garcia, e também deixar aqui o convite, na próxima quinta-feira a gente vai ter um outro bate-papo com outro autor da editora Brasport,
Marcos, obrigado, meu amigo. Um abração. Até a próxima. Até, tchau, tchau. mais.